Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente no nosso Porto Alegre Precisa Saber. Quinta-feira, nosso bate-encontro, no bate-horário, né? Sempre às 8 horas. Pega aí, já convida o teu colega, convida o familiar, convida o amigo para participar dessa live muito legal e que hoje Porto Alegre precisa saber sobre prematuridade. Você sabia que 17 de novembro foi o Dia Mundial da Prematuridade? Pois é. Tão importante falar sobre esse tema, porque de cada 10 crianças que nascem, uma nasce prematura. Um número bem expressivo, né? E que com essa pandemia a gente não sabe nem se não aumentou esse número, né? Por conta de muitas mamães que acabaram não fazendo seus pré-natais, por muitas mamães que acabaram deixando de ser atendidas porque só a Covid que importava, e a gente sabe que tinha muitas outras coisas tão importantes para falar da saúde além da Covid, por óbvio, né? Que foi uma pandemia que assolou todo mundo. Mas criança sempre tem que ter uma atenção especial. E é exatamente no momento da gestação que problemas, né, podem ser solucionados e que pode-se já antecipar a questão de algum probleminha que possa ter lá no nascimento. E mais do que isso, crianças, né, que nascem um pouquinho antes da hora e que precisam um cuidado muito mais especial. Pois é, Porto Alegre precisa saber sobre prematuridade. Traz hoje para conversar conosco a Denise Sugitani. Ela que é ativista da causa, e depois a gente vai saber por que é ativista, e também é fundadora da ONG prematuridade.com. Se você quer saber um pouquinho mais, entra lá na ONG, a gente vai saber agora tudinho o que está acontecendo e mais, quais são as redes que nós podemos acessar, o que nós podemos fazer também para ajudar nesses casos de prematuridade. Boa noite, Denise! Olá, prazer estar aqui contigo. Sabe que, gente, eu só reativei a frente parlamentar da prematuridade aqui na Câmara de Vereadores, porque tem essa mulher incrível que faz um trabalho incansável aqui em Porto Alegre e reconhecida aí mundo afora por conta do trabalho muito carinhoso, de dedicação realmente, um altruísmo além da média. E por isso nós estamos com a frente parlamentar da prematuridade, que na verdade a dona é ela, tá, gente? Eu só fico aqui abrindo porque eu sou vereadora e tem que botar na mão de quem sabe fazer e de quem leva a frente parlamentar adiante. Coisa boa, Denise. E aí, o que tu nos conta? Obrigada pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui falando de um tema tão importante, né? A prematuridade não é só a minha bandeira de vida, missão de vida, mas realmente é um problema social muito grave, né? Para o Brasil, para o nosso estado, para Porto Alegre, a gente tem médias de taxas de nascimento prematura um pouquinho acima da média nacional, Porto Alegre, isso é o último dado do ano passado, né? Então, no mundo todo a taxa é em torno de 10% de nascimentos de bebês prematuros. Aqui no Brasil, essa média de 12%. Porto Alegre estava com 12,4% de nascimentos prematuros, exatamente. E o que a prematuridade impacta, né? A gente, muitas vezes, quem não tem no seu círculo familiar, né, ou de amigos um bebê prematuro, não tem noção quanto isso impacta, e impacta a todos, mesmo quem não esteja envolvido nesse universo, né? Então, o bebê prematuro é todo aquele que nasce com menos de 37 semanas de gestação, né? Então, um pouquinho antes aí do ciclo completo, que é 40 semanas. E esses bebês, dependendo do grau de prematuridade, precisam, né, de suporte de UTI neonatal para respirar, para se alimentar. E hoje em dia, com o avanço da medicina, da tecnologia, a gente está vendo bebês nascendo extremamente prematuros, vereadora, assim, 23 semanas, 22 semanas, que é praticamente metade da gravidez, né? Então, são bebês que realmente hoje sobrevivem, antes não sobreviviam, mas a gente quer garantir não só sobrevida, mas também qualidade de vida para esses bebês, né? Então, a gente tem que olhar para eles com mais carinho. 12% dos bebês é uma grande parcela aí da nossa próxima geração de crianças. Sim. Então, olhar para eles com mais carinho, dependendo do grau, né, de prematuridade das intercorrências, são crianças que ficam com sequelas. Então, eu ia perguntar isso, o prematuro, quando não bem atendido, pode ter sequelas? Quando não bem atendido, né? Ou muitas vezes ele é atendido, mas como ele nasceu muito prematuro, é inevitável que ele fique com algumas sequelas.
ele pode ter hemorragia intracraniana e desenvolver paralisia cerebral, né? Muitas das crianças atendidas por centros de reabilitação, ACD, APAES, são crianças que nasceram prematuras. A gente sempre fala, não é um diagnóstico fechado, não é um destino, né? Mas existe o risco, então são crianças que precisam de uma atenção especial. Então, o ideal é que todos os prematuros que nascem fossem acompanhados pelo menos até os 2 anos de idade. Entendi. Por uma equipe interprofissional, né? Médicos de várias especialidades, mas também terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, uma equipe multiprofissional para justamente identificar as sequelas da prematuridade e evitar que aquilo se instale, né? Então, se fala muito em intervenção precoce e estimulação precoce dos bebês prematuros para evitar essas sequelas. Mas em torno de 7, 8% desses bebês que nascem prematuros acabam ficando com alguma consequência, né, grave, moderada ou leve da prematuridade. Prematuridade impacta os nossos cofres públicos, que a internação na UTI neonatal é realmente algo que tem um custo alto, assim, de diárias, né? E a gente fez um levantamento, a ONG fez um levantamento em 2019 do tempo médio de internação dos bebês. A gente conversou com 4.000 famílias. E esses bebês ficam em torno de 51 dias internados. Nossa! E isso é um custo, assim, gigante, em torno de 8 bilhões de reais por ano, né? Fora que são crianças que reinternam mais durante a primeira infância, então tem esse custo, né, para a saúde pública. Tem um impacto emocional, afetivo para as famílias que passam por isso, né? Para o bebê, para a família, então realmente para as mães e pais que passam por essa experiência. A experiência da prematuridade ela é comparada com o que os soldados viviam em guerras. Existem estudos científicos que mostram que o estresse pós-traumático de ter passado pela experiência da prematuridade, ver ali um filho lutando para sobreviver, né, na UTI neonatal, ela é comparada ao que os soldados viviam na época da guerra. Então, realmente é uma experiência que deixa marcas, né? Não, e sobrevivência, né? Se fala ali de sobrevivência, imagina. E o pior, né, é que o normal é tu estar grávida, feliz, né? Ir para um hospital e sair com o teu presentinho, né? E imagina aquela mãe que ganha, o bebê acaba tendo alta, né? Porque a mãe não tem nada e o bebê fica lá, né? Então, para a família toda é um desgaste também, né? Psicológico. A mãe já fica mais sensível, normalmente, né? Sim, exatamente. Mãe já ganha nenê, já fica, tem a questão puerperal ali, né? Sim, com certeza. Então, os hormônios ainda estão nascem. Então, imagina essa mãe. E tem a prematuridade, cuida também dessa mãe? Sim, a gente tenta acolher toda a família, né? No nosso site a gente tem vários conteúdos, tem histórias reais, a gente tem serviço de atendimento psicológico online gratuito para as famílias, que a gente começou a fazer com a pandemia, né? E é algo que, não só para as famílias, para os profissionais de saúde também, quem está na linha de frente, né? Encarando no dia a dia isso. Mas realmente, vereadora, é uma desconstrução da maternidade idealizada, né? Porque as mães muitas vezes nem tiveram tempo de fazer chá de bebê, né? E realmente sair da maternidade com os braços vazios, né? Ir para casa, não levar o bebê é algo que é relatado pelas famílias como o momento mais crítico, assim, né? Mais triste desse momento. E a prematuridade hoje ela é a principal causa de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. Pois eu ia te perguntar também. Então é uma coisa que realmente tem um impacto, assim, e que grande parte das mortes poderiam ser evitadas com medidas simples, de baixo custo, relacionadas principalmente ao método canguru, que é o contato pele a pele do bebê, né, com a mãe, que é o cuidado humanizado, né, de diminuir o ruído na UTI, de baixar a luz, de fazer toda essa humanização do cuidado do bebê e a presença da família, que é a nossa campanha do nosso slogan, né? Olha aí, separação zero. Haja agora, mantenha pais e bebês prematuros juntos. Isso. Olha que lindo. Porque com a pandemia, o que começou a acontecer? As UTIs fecharam. Os pais não podiam entrar. Nossa! E isso foi no mundo todo. A gente representa o Brasil numa rede global de ONGs, né, que lidam com prevenção de prematuridade. E mesmo nos países desenvolvidos, também. As UTIs fecharam, os pais não tinham acesso. Aqui no Brasil isso aconteceu também. Ainda tem algumas restrições que são descabidas. Tá, mas o afastamento do pai e da mãe também não prejudica um pouco o bebê a recuperar? Totalmente. O pai e a mãe são parte do processo de cura do bebê, né? Eles têm que estar ali.
Mas muitas UTIs restringiram, assim, ou é uma vez por semana os pais entrarem, meu Deus, ou 20 minutos por dia, que também não tem justificativa, porque fazendo um rodízio, organizando, né, esses protocolos de acesso, dá para organizar para os pais estarem ali, né? E com certeza a presença da família faz toda a diferença, acelera o processo de alta, o bebê, né, cria um reage, né? Exatamente. Diferente. E desde o início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, através de portaria, todos os órgãos disseram não, os benefícios da presença da família sempre se sobressaem aos riscos da Covid, mantenha pais e bebês prematuros juntos. Mas é algo que a gente viu acontecer essa separação e por isso decidimos globalmente trazer esse slogan para esse ano. Que bom, parabéns. E por que se dá a prematuridade? Vocês sabem por que a mãe, né, teve cuidados, não teve cuidados, fez pré-natal? Algum fator específico para esse bebê nascer prematuro? Assim, vocês têm algum dado sobre isso? A gente muitas vezes sabe que que existe um risco maior de nascer prematuro, por exemplo, né? Gêmeos e múltiplos, até por causa da questão de espaço fisiológico, né? Mas uma coisa bem comum que tem a ver com a saúde materna, que é o desenvolvimento da pressão alta na gravidez, que é a pré-eclâmpsia, né? Então é uma das grandes causadoras de parto prematuro, a diabetes gestacional, e, claro, dependendo dos hábitos, né, dessa mãe, hábitos saudáveis são essenciais para a gente evitar um parto prematuro. Então, hábitos alimentares, né, hábitos de vida, evitar tabagismo, álcool, enfim, tudo isso faz diferença. Pré-natal, que é o momento mais crítico para a gente identificar situações, né, que podem levar a um parto prematuro e intervir, acompanhar e encaminhar essa mulher para esse acompanhamento de gestação de alto risco, se for o caso. Mas a gente sabe que o ideal seria que, mesmo antes de engravidar, já fosse feito um planejamento, além do planejamento familiar, que a mulher fizesse um check-up de saúde, né? Que ela estivesse num momento saudável, num peso saudável, né? Que contasse o seu histórico de saúde para o médico, né? E fizesse esse acompanhamento bem rigoroso. Isso mudaria, né? Assim, drasticamente as nossas taxas de prematuridade. Mas às vezes, mesmo fazendo tudo certinho para Natal, gravidez está indo tudo bem, o parto prematuro acontece. Então é algo que a gente fala que não escolhe lares, assim, os lares milionários, os mais vulneráveis, né? E cor, raça. Então ela sempre vai acontecer, mas existem várias maneiras da gente prevenir. Gestação na adolescência é um grande problema para nós no Brasil, né? Que tem a ver com a questão de vulnerabilidade e tudo mais. E cesáreas eletivas, vereadora. Olha. Que é aquela cesariana marcada, sem indicação necessariamente técnica ou médica ali, por conveniência, né? E o que acontece? Como sempre tem uma margem de erro da contagem das semanas gestacionais, até o Conselho Federal de Medicina determinou que antes de 39 semanas não pode se agendar a cesárea. Mas mesmo agendando para 39 semanas... Talvez tenha erro tenha esse gapzinho, assim, o bebê nasce prematuro. E nesse levantamento, a gente fez um levantamento agora esse ano, que a gente chamou de Observatório da Prematuridade, que mostrou também o impacto da Covid, né, nesses nascimentos prematuros. Mas o que a gente observou é que essas cesáreas eletivas foram responsáveis por grande parte do nascimento dos bebês que a gente chama de termo precoce, que é assim, entre 37 e 38 semanas, ele quase foi prematuro. E desses bebês, 30% precisaram de internação de UTI, teve uma taxa de mortalidade de 6%, e eles ficaram, em média, 8,2 dias internados. Então, por uma questão de tabu em relação ao parto normal, né, ou enfim, que a gente tem que trabalhar isso, esse número de cesáreas eletivas acabou trazendo esses bebês prematuros que, né, termo precoce ou prematuros tardios, que a gente chama, que precisaram de internação. Alguns deles, né, foram a óbito, ficaram 8 dias internados. Então, é uma coisa que a gente precisa diminuir. O Brasil é campeão, assim, de cesáreas eletivas. Não sei se está em primeiro ou segundo lugar. E principalmente na rede privada, né? Mas a gente precisa também olhar para isso, porque isso impacta nas taxas de prematuridade. Com certeza, né? E ativista da causa, algum motivo específico? Eu digo que eu sou ativista da causa porque é a minha bandeira de vida, assim, eu não sou mãe de prematuro, eu tenho 2 filhos, mas não nasceram prematuros. Olha aí, geralmente eu ia acreditar que a Denise teve filho prematuro para entrar nessa causa aí, mas olha, não é o caso. Não, eu trabalhei em UTI neonatal há muito tempo, né, como nutricionista, que é a minha formação. E nesse meio tempo eu tive os meus filhos e eu comecei a olhar para o meu dia a dia com outro olhar, né? A maternidade nos transforma. E eu vi que não tinha nenhum site, né? Na época foi um blog, eu comecei com um blog em 2011,
que depois virou um site tempo? de referência. Mas a ONG daí eu fundei em 2014. Oficialmente a ONG nós temos há 7 anos. E aí me inteirei desses dados de prematuridade e disse, não, eu acho que além do site, do conteúdo, né, dá para fazer muito mais, criando uma organização da sociedade civil. E hoje a gente é a única organização em âmbito nacional trabalhando com prevenção de parto prematuro, com garantia dos direitos das famílias e dos bebês, dos melhores cuidados, enfim, capacitação de profissionais de saúde. Mas tudo surgiu aqui, né, em Porto Alegre, no Sul. Hoje a gente está em 22 estados, quase 200 Mas saiu daqui isso? Daqui de Porto Alegre. Que loucura, parabéns! Que legal, gente. Olha aí, Porto Alegre, eu preciso saber que tem gente aqui que faz história, viu? E leva para outros estados. Que legal! E vocês têm encontros nacionais? A gente está fazendo encontros nacionais virtuais agora, Sim. né? A gente, a vida toda fez caminhadas na redenção, várias capitais, né? Ano passado a gente migrou tudo pro digital, né? Virtual. Sim. Esse ano continuamos, mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar juntas lá na redenção, né, perto dessa data de 17 de novembro, para fazer a nossa caminhada. Esse ano não deu nem para a gente fazer uma reunião aqui da Frente Parlamentar, né, reunindo pais, mães, profissionais da saúde que têm interesse nessa questão, para a gente poder debater por conta da pandemia. Mas o ano que vem a gente vai recuperar tudo isso. E, né, estamos aqui aproveitando um pouquinho da Denise para nos contar sobre prematuridade, que eu tenho certeza que tu nem tinha pensado nisso, né, de quantas crianças nascem prematuras, quantas crianças precisam cuidar a mais, quantos hospitais não têm UTI neonatal, então é importante também as mães, quando procurarem, né, o seu obstetra, seu médico pediatra, saber aonde que atende, se já é uma mãezinha que já tem problemas e que pode ser que o filho nasça prematuro, que já procure um hospital onde vai ganhar o bebê com uma UTI, porque isso é complicado também, ganhar num local, né, e aí não tem UTI, como acontece? Com certeza. Se é uma gestante de alto risco, ela tem que necessariamente ser atendida num lugar onde o bebê, né, vai precisar de um suporte aí de nível médio ou intensivo de UTI neonatal. Isso é uma das grandes questões que a gente está também trabalhando como associação, né, distribuição de leitos e distribuição de médicos também, né, número de pediatras e neonatologistas a cada 1.000 habitantes. E além de outras questões, né? Questões como licença maternidade, a própria presença da família na UTI neonatal com o prematuro tem a ver com direitos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que o artigo 12 prevê justamente que o bebê tem direito, a família tem direito de estar junto, né? Seja na UTI neonatal ou na UTI pediátrica. Então, essas garantias de direitos também a gente trabalha bastante. Nós temos uma frente parlamentar em Brasília mista da prematuridade, também para apoiar esses projetos que lidam com essa causa. Que maravilha! E Porto Alegre, como que está com hospitais e UTI neonatal? Estamos bem? Está faltando? Precisa mais? Está ok do número que tem? Até onde recebemos de informações, em princípio está ok, né? A gente teve a pandemia trouxe realmente um maior aumento, um maior número de nascimentos prematuros em função de que, principalmente no último trimestre de gestação, quando as mulheres eram infectadas pela Covid, acabava acontecendo o parto prematuro. Então, houve um momento de maior lotação, né, de superlotação de algumas UTIs neonatais, que agora foi, né, amenizado, assim, agora que a gente está vendo aí uma diminuição, né, aparente das contaminações por Covid e as pessoas tendo cuidados. Depois que as gestantes entraram, né, no grupo de risco, grupo prioritário para receber as vacinas, que foi algo que a gente desde o início, né, preconizou também. A gente teve fechamento de algumas maternidades, UTIs neonatais, mas em princípio, pelo menos a gente está o tempo todo em contato com as famílias, né, com as instituições, não temos nada de grave, né, trazido para nós de informação de falta de leitos, né, ou dessa falta de atendimento de UTI em Porto Alegre. Maravilha. E teve uma ação aí de você sobre licença maternidade, né, para as mamães de filhos prematuros. Como é que é? Conta aí para nós. Essa história é a seguinte: ano passado, em 2020, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI, que eles chamam, né, 6327, que previa a ampliação da licença maternidade para mães de bebês prematuros que trabalhavam em regime CLT. Então, mães de prematuros em regime CLT. Isso começou
começou a vigorar, tinha força de lei, foi aprovado por unanimidade no STF, e a gente começou a receber relatos das mães de que as empresas estavam negando, ou desconheciam, ou o próprio INSS que estava envolvido na decisão desconhecia, enfim, estava confuso. A gente fez um compilado dessas negativas, desses relatos das mães, enviamos para o STF. O ministro Edson Fachin fez, então, convocou a INSS a se pronunciar e a regulamentar isso, né? E em março desse ano tivemos uma gratíssima surpresa que, em virtude dessa decisão do STF, o INSS emitiu uma portaria número 28, que diz que todas as mulheres que trabalham em regime previdenciário, que contribuem para o INSS, não só CLT, tá? Cujos bebês nasçam e precisem ficar mais de 14 dias internados, prematuros ou não, então independente do motivo que o bebê fique internado, essas mulheres têm direito de acrescentar ao seu período regular de licença o tempo que o bebê ficou internado. Então, se é 120 dias de licença, ou mesmo 180 no caso das empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã, né, isso não é indiferente, e o bebê ficou, sei lá, 40 dias internado, né, a mulher tem direito aos 120 dias, mais 40 que o período que o bebê ficou internado. Ótimo. Que nada mais justo, porque as mães que não vão para casa com seus bebês, que os bebês ficam, né, ficam depois ali. de nascer, elas não conseguem fazer, né, o cuidado, efetivamente, tudo aquilo que a gente fala de vínculo, de aleitamento, que a gente quer que aconteça com os bebês, as mães de prematuros e de bebês que ficam internados não tinham. Não, acaba matando, né, todo o seu tempo de licença, muitas vezes. Exatamente, ali na UTI, né? Às vezes o bebê, quando a mãe acabava a licença, ou o bebê ainda estava internado, porque tem bebês que ficam mais, internados, ou o bebê recém tinha ido para casa, e como é que a mãe vai voltar a trabalhar tendo um bebê pequenininho, quem inspira cuidados em casa, né? Então, graças a essa iniciativa, né, da licença maternidade ampliada, nós recebemos um prêmio na semana passada. Pois é, parece que recebeu aí de uma ministra muito querida nossa, minha amiga ministra Damares. Como é que foi esse prêmio? Foi muito legal. Um prêmio, iniciativa da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, secretário Maurício Cunha, né, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E nós tiramos primeiro lugar na categoria Incidência Política, com essa iniciativa da licença ampliada para mães de prematuros. E estivemos agora no dia 19, né, recebendo das mãos da ministra e do secretário esse prêmio para a organização. Que orgulho, hein? Muito. Ninguém ganhou um prêmio quando, né, não tem mérito, né? E esse mérito aí de ter a licença maternidade é tão importante, né? Tem gente que diz, é mimimi dessas mulheres. Não é nada, gente. O cidadão se forma exatamente durante a gestação e nos primeiros anos de vida. Ali, se ele recebe carinho, se ele recebe atenção, se ele é uma pessoa querida ali pelo seio da família, se aquela mãe é carinhosa, se amamenta, se é uma mãe tranquila, que repassa para essa criança toda a segurança, todo o conforto, com certeza vai ser um cidadão muito bom lá adiante. Ao passo que, né, aquela mãe que não tem o tempo de licença, ou que deixa o filho com qualquer um, ou que não dá aquela atenção, a gente sabe para que lado que vai, né? Então, licença maternidade não é nada de mimimi, é algo importante, não é para a mamãe ficar passeando em shopping, é para as mamães ficarem em casa, curtindo o seu bebê, dando todo o conforto, todo o amor, dando ali aqueles cuidados primeiros que são tão importantes e que a criança, né, Denise, acaba levando para a vida toda, né? Perfeito, a tua fala é irretocável, exatamente isso. A gente fala que essa conquista, essa vitória da licença ampliada, a gente está falando de uma sociedade menos violenta no futuro, né? A gente está falando de cidadãos mais empáticos, a gente está falando de pessoas mentalmente mais saudáveis, né? Então, todo mundo sai ganhando. Não, e isso é importante. Eu sou mãe de 3 meninos e na Brigada Militar, né, a gente também tem a licença maternidade, e durante a licença maternidade eu era daquela mãe que ficava de pijama, de camisola, de chambre dentro de casa, aninhada com meus filhos em cima da
cama, no sofá, tomando solzinho, amamentando e dando todo o amor que eles tanto precisam. E eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo aí que concorda com isso, que também entende da importância, inclusive da licença paternidade, né? O pai estar presente, né? A mãe não faz o filho sozinho, né? Não veio lá como inspiração divina. As crianças todas têm pai e mãe. Importante a participação dos pais também na licença nesse momento para a criança sentir ali que tem uma mãe, que tem um pai amoroso, que também troca a fralda, que cuida do filho. É importante, claro, não tem essa licença estendida, né? Porque acaba as mães precisando um pouco mais. Sim. Mas a licença paternidade também é algo bem importante, né? É algo bem importante que a gente também compactua, né? De diversas organizações que lidam com direitos, né, parentais e licença parental, e a gente super apoia, porque a licença paternidade de 5 dias é muito pouco, né? Muito pouco, até porque em alguns casos já aumentaram para 20, né? Isso. Acho que o Fabiano aqui que trabalha comigo tirou 20 dias, né? Acho que foi isso, né? 20 dias já é um tempinho a mais, né? Podia ser um mês, eu acho, para o papai ficar ajudando a mamãe também. Né? Se fosse prematuro, a gente podia também ampliar um pouquinho. Quem sabe se não é um próximo prêmio que vocês podem ganhar aí, ó, uma ideia. Tá guardadinha aqui. A gente levantou a primeira da mãe, porque, né? Claro. Motivos óbvios. Sim, mas acho que do pai vale a pena, hein? Olha aí. Vamos, quem sabe 2022 aí a Denise, essa organização, e eu dou uma mão aí também pra gente dar uma olhada para os papais de filhos prematuros. Porque a gente quer isso, né? Que a gente tenha uma sociedade mais empática, uma sociedade mais carinhosa, mais amorosa, com mais paz. E isso inicia no seio da família. Do tratamento que essa mãe teve durante a gestação, do parto, como foi, se foi um parto realmente humanizado, e nisso nem necessariamente não precisa ser um parto normal para ser humanizado. Pode ser uma cesárea, né? Mas que tenha todo um momento ali ímpar, um momento em que é da mãe, do pai, da criança, né? Eu achei tão legal, alguns anos para cá, algumas décadas, né? Os pais já poderem participar do parto, porque teve uma época que não, né? Minha avó disse que meu avô não podia entrar, tinha que sair na hora do parto, nem era convidado. Que loucura, né? Então, hoje em dia dá para escolher música, né? Sim. O pai pode estar ali segurando a mão da mãe. E realmente, a gente sempre fala que o pai, ele não é tão coadjuvante assim, né? Não é nada coadjuvante, né? A importância dele ali, ainda mais quando nasce um bebê prematuro, que é toda aquela desconstrução, que tem a culpa para a mãe. Sim. Então, além dos cuidados com o bebê, que o pai tem que estar ali presente e faz diferença, no carinho, no acolhimento da própria mãe, né? Daquele momento assim de culpa e de realmente talvez a experiência mais dramática, mais difícil, né, que uma mãe passe pela vida é um bebê prematuro. Claro. Pessoal, e aqui ó, eu tava furungando, a Denise tem a foto da entrega do prêmio que ela ganhou lá em Brasília por conta da questão da licença maternidade. Olha que linda. Ela, a ministra Damares e a tua vice-presidente, né? E a ministra tem feito um trabalho irretocável, né? Maravilhoso aí na questão das mulheres, das crianças. Verdade, e pra gente é recompensador, né, receber esse reconhecimento, mas também saber que a gente está deixando começou para as mães de prematuros, mas a gente está deixando um legado para todas as mulheres, né, agora poderem ficar com seus filhos, caso o bebê fique internado por um tempo, né, que elas possam ter essa oportunidade, né, a mesma que as mães de bebês a termo, né, que nascem de 40 semanas têm. Então, os meus 2 primeiros tiveram icterícia, o amarelão aquele. E aí tiveram que ficar um pouquinho mais ali, só que aí eu pedi pro meu médico, pelo amor de Deus, não me dá alta, que eu quero ficar com essas crianças, sair sem nada nos braços não vai dar certo. E felizmente, né, os médicos que me atenderam sempre me deixaram ali junto, então isso também é importante, né? Deixa eu te perguntar, Denise, tem alguma coisa que as mães possam fazer para evitar a prematuridade dos seus bebês? Tem. Toda mulher que pensa em ter um filho, né, o ideal é que ela faça, né, um planejamento em relação a essa gestação, que ela já pense, né, em fazer um check-up de saúde, converse com seu médico, conte todo o seu histórico, né, de vida, de saúde para o médico, faça todos os exames. O ideal é que ela esteja num peso saudável, né,
que ela faça exercícios, tenha hábitos, né, de vida saudáveis. Isso com certeza vai garantir mais chances, né, de uma gestação saudável, de um parto seguro e um parto não prematuro. E o acompanhamento, depois que ela está grávida, né, o acompanhamento pré-natal. Dali é o momento, né, decisivo para poder identificar se existe algum risco de parto prematuro. Claro, e também pode ser sanado antes, né? Muitas vezes consegue, sim, outras vezes, né, já vai sabendo também, não teve como sanar, mas já vai ser um bebê prematuro, nós já vamos já estar esperando um prematuro, exatamente, né? Isso é importante também, né? O saber. Bom, não teve como resolver o problema, a criança vai ser prematura, então já vai escolher um hospital que tenha uma UTI neonatal, que tenha um pediatra, que tenha um enfoque mais específico, né? Então são coisas que dá para a gente prevenir, né, e pensar antes. Vacinas, né? Como fica a questão da vacinação para o prematuro? É igual uma criança normal? Não é? As vacinas, né, algo que acho que vale a pena a gente dizer aqui, que com a Covid houve uma diminuição, né, da taxa de vacinas nas crianças em geral e nos prematuros também. E a gente pede sempre, por favor, para as famílias, não deixem de vacinar as crianças, não atrasem o calendário vacinal, mesmo com a pandemia, dá para agendar com a unidade básica de saúde um horário menos cheio, né, se organizar com a família, sair com todos os protocolos de segurança, porque o prematuro precisa muito estar com o calendário vacinal em dia, né? Então, digamos que 90% do calendário de vacinas do prematuro é igual aos bebês que nascem, né, a termo, mas algumas especificidades, né? Esses bebês que nascem abaixo de 28 semanas, né, aqui no estado, o nosso protocolo é abaixo de 28 semanas, eles têm direito de receber pelo SUS uma imunização, não é bem uma imunização, é um medicamento que previne a infecção pelo vírus sincicial respiratório, que é o VSR, sim, que causa bronquiolite, que para os prematuros pode ser muito grave a bronquiolite, né? Porque eles já têm os pulmões mais frágeis. Sim. Então, esse medicamento, né, chama Palivizumab, é dispensado pelo SUS, está disponível nos CRIs, que são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, aqui em Porto Alegre, ali no Sanatório Partenon. E esses bebês recebem, então, 5 doses no primeiro e no segundo ano de vida, nos meses mais frios, que é onde circula, né, o momento que circulam mais os vírus. Então, tem essa especificidade. E no CRI também está disponível, esse ano entrou para o calendário para os prematuros abaixo de 31 semanas ou nascidos com menos de 1 quilo, a hexavalente e a pentavalente, que são vacinas que eles chamam de acelulares, elas não têm o vírus vivo, então elas causam menos efeitos colaterais, que para os prematuros, né, é melhor, assim, é benéfico. E então, assim, o importante é que quem é responsável, os pais, né, mantenham o calendário vacinal do prematuro, mas a família também, vereadora, é importante. A gente sempre fala, quem está ali convivendo com o bebê também tem que estar com o seu calendário vacinal em dia, vacina da gripe, claro. Qualquer coisa que esteja atrasada, sempre é tempo de ir lá no posto, né, e deixar o seu calendário vacinal em dia para poder conviver com esse bebê também. Perfeito, olha quantas dicas, né, gente, a Denise está nos trazendo aí, de coisas que às vezes a gente nem pensa, passa batido, né? Quem tem um filho prematuro sabe bastante disso, mas quem não tem, são muitas sugestões, muitas ideias novas e tá aqui abrindo a nossa mente para outras coisas. A gente vai começar agora. Tenho certeza que tu tá olhando aí e vai... Mas o fulano tem um prematuro, eu já vi um prematuro, então é legal. Quem deseja conhecer um pouco mais, como faz para... Pode entrar na ONG, tem que ser pai de filho prematuro, como é que é? Quem quiser saber mais sobre prematuridade, pode acessar nosso site, que é o prematuridade.com, e nas nossas redes sociais também, toda hora, conteúdos, lives, enfim. Esse mês ainda, né, muito movimentado em função do mês que fala da causa, mas é o ano inteiro que a gente está falando sobre isso. E quem quiser ser voluntário da ONG é muito bem-vindo, né? Pode ser, então. Pode ser um simpatizante da causa. O que o voluntário faz? Voluntário, ele vai, na sua realidade do seu município, ver como é que está o processo da prematuridade, quais são as demandas, quais são os déficits, na UTI neonatal mais próxima, se o método canguru está implementado na sua UTI neonatal, se o dia 17 de novembro já está instituído no seu município, que aqui nós temos, né, Porto Alegre, temos no estado também, temos um projeto de lei federal tramitando para estabelecer essa data no Brasil todo. E, enfim, existem diversas maneiras de ajudar, levando essas informações em relação à licença maternidade estendida, ao direito dos pais de estarem com seus bebês. Então, assim, dentro dos nossos quase 200 voluntários, a gente tem pais, mães de prematuros, avós,
tem gente que não tem nada a ver com a prematuridade, tem artesãos, tem profissionais da saúde, muitos de todas as especialidades. Então, quem quiser fazer parte vai ser muito bem-vindo. Pode escrever pra gente no núcleos@prematuridade.com, que a gente vai ficar bem feliz. Coisa boa, viu, gente? Você pode ser um colaborador, um apoiador dessa causa. E eu ia te perguntar, a ONG, os prematuros precisam sim cuidados maiores e também tem gasto maior, né? Por conta de a mãe que não consegue amamentar, eu me lembro, meus filhos depois de que eu não tinha mais leite, tinha que dar o NAN era carésimo naquela época. Sim. E talvez o prematuro nem seja o NAN normal, eu não tenho ideia. Tem essa necessidade também para as mães mais carentes? Vocês também trabalham essa questão ou não? Sim, o que a gente geralmente faz são campanhas beneficentes assim, específicas, né? Se a gente sabe de um bebê que tem algum problema congênito, que precisa de algum medicamento especial ou um leite especial, a gente faz campanhas de arrecadação, ou próprias instituições, né, hospitais que têm grande número de leitos e tem famílias, né, com bebês. O presidente Vargas é um, né, recebe muita mãezinha, assim, que tem necessidades, né. Isso, já fizemos entregas para eles de doações de itens de higiene, de fraldas, de lenço umedecido, já levamos mimos para as mães lá também, às vezes até cestas básicas, né, a gente arrecada para fazer essas doações para as famílias, né, mais carentes que estão ali com os bebês e que realmente tem um impacto gigante, né? Enquanto está na UTI ainda está lá sob os cuidados, né, do hospital e tudo mais, mas quando vai para casa, muitas vezes tem medicamentos, tem que levar em consultas, tem terapias, tem, alimentação diferenciada, tem um impacto bem grande. Olha só, e essas campanhas são todas veiculadas no site, então que as pessoas vão saber ali quando tem e podem se agregar. Redes sociais, basicamente, onde a gente se comunica com o mundo hoje em dia, né? Sim. Então lá no Instagram, Facebook da ONG, a gente sempre divulga, né, essas campanhas beneficentes aí que a gente faz para o Brasil inteiro. Que maravilha, gente. Olha só, é o mês da prematuridade. Eu ia perguntar para a Denise, a cor é a lilás? Por quê? É a cor roxa. Ah, é roxa? É roxa. É que a gente fala que é 50 tons de roxo. Dependendo do nosso fornecedor da camiseta. Está mais clarinho, né? O roxo foi escolhido, essa data é globalmente convencionada já faz um tempo, em função de uma história de prematuridade dos fundadores da ONG europeia que cuida da questão de nascimentos prematuros. E o roxo foi escolhido como símbolo porque ele representa individualidade e sensibilidade, que é tudo a ver com prematuro, porque cada bebê é um bebê, né? Não quer dizer que um bebê que nasceu de 25 semanas, né, aqui e o outro do lado nasceu com a mesma idade gestacional, eles vão ter desfechos diferentes, eles são únicos, eles precisam de cuidado individualizado, né? Cuidado adequado e a sensibilidade, que é, né, um bebê mais delicado. Então o roxo, né, tem a ver com isso. A gente, há 7 anos atrás, nós falávamos Novembro Roxo no Brasil, quando a ONG começou, e hoje a gente fica muito feliz de ver que o Novembro Roxo ele já está super disseminado, assim, que em vários lugares, nos monumentos, né, prefeituras ou monumentos públicos nas cidades iluminam metade do mês de roxo, metade do mês de azul. A gente divide com a causa, né, do câncer de próstata, mas eu acho que o Novembro Roxo agora já está, né, bem estabelecido pelo próprio Ministério da Saúde, né. A gente vai estar na semana que vem lá num evento fazendo o fechamento do Novembro Roxo. Ano passado já teve um evento Juntos pelos Prematuros Cuidando do Futuro no Ministério da Saúde. Houve anúncio de repasse de recurso para o cuidado neonatal. Nós recebemos um reconhecimento do Ministério da Saúde ano passado também nesse evento, em novembro do ano passado. E esse ano, novamente, teremos um evento presencial especialmente para falar de prematuridade. E por que o novembro? Algum motivo ou não? Eu acho que a data do 17 tem a ver com essa história, né, dos fundadores lá dessa organização da Europa. E aí no dia 17 nasceu o bebê de um desses fundadores que tinha perdido trigêmeos prematuros. Então ficou o mês, né, que engloba a data do 17, ficou como o Novembro Roxo, o mês inteiro. Coisa boa. Gente, falamos hoje no nosso Porto Alegre Precisa Saber sobre prematuridade. Uma coisa tão importante para tantas famílias aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil afora. E não podia, né, deixar de agradecer a Denise Sugitani,
que é presidente da ONG Prematuridade.com, que veio conversar conosco, explicar um pouquinho mais sobre prematuridade, dar algumas dicas e veio mostrar para Porto Alegre que essa ONG veio para ficar, inclusive para ajudar principalmente as mães que mais necessitam. E tu pode ser um apoiador da causa. Denise, muito obrigada por esse momento, né, ter deixado o teu trabalho, tua família, para poder conversar com os nossos internautas sobre prematuridade. As tuas declarações finais para esse momento, porque a Denise vai falar muito ainda. Espero voltar sempre aqui. Acho que é uma parceria que a gente vai seguir, né, vereadora? Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando desse tema que é importante, que é grave, que a gente pode mudar com atitudes sem custo, simples, mas que tem um grande impacto. Então, a importância de estar aqui falando sobre isso, para as pessoas entenderem, né, a dimensão dessa causa. Eu que fico muito grata pela oportunidade e agradeço. A nossa frente parlamentar vai trabalhar aí, né, por essas mudanças aí. É um tema muito amplo a prematuridade, né? São várias frentes que a gente tem que atuar, mas que bom contar com o seu apoio. Fico muito feliz. Imagina. E tu que gostou, olhou a nossa live, Porto Alegre precisa saber sobre prematuridade, manda adiante essa live, compartilha e deixa aí o seu likezinho, o seu comentário, porque a gente vai gostar. Essa live aqui fica nas redes e vai para o YouTube. E convidando você para a próxima quinta estar conosco de novo, nesse mesmo local, nesse mesmo bate-horário, tá? Um beijão enorme, muito obrigada pela presença de todos, valeu!